Paz, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou o pastor Ranieri e hoje eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Gostaria de falar sobre Marcos capítulo 11 e versículo 13, quando Jesus de longe ele avista uma figueira que tinha apenas as folhas e essa figueira ela não tinha frutos, né? Mesmo não sendo a estação de figos, ela tinha apenas folhas, né? As figueiras de Israel elas são diferentes das figueiras aqui do Brasil. Aqui no Brasil é comum uma figueira ter folhas, fazer bastante sombra, e até é bonito de ver uma figueira assim, e ela não apresentar figos aqui no Brasil. Mas em Israel esse contexto é diferente, querido, porque em Israel, quando ela apresenta as folhas, ela já tem o fruto. Então imagina comigo, Jesus de longe, aquela figueira com bastante folhas chama a atenção de Jesus. Jesus deseja se alimentar daquela figueira. Jesus deseja se satisfazer dela. E quando chega próximo, ele se decepciona. De uma certa forma, aquela figueira chamou a atenção de Jesus. Mas quando ele se aproxima, ele veja e se decepciona. Por quê? Porque ele não encontra frutos naquela figueira. Mas Jesus sabia que não era a estação própria. Jesus sabe que nós temos um tempo determinado, nós vivemos ciclos, nós vivemos estações, ele respeita as nossas estações. Ele sabe que tem vezes que estamos apenas com folhas, apenas o tempo das folhas, o tempo do fruto, o tempo da flor, o tempo de estar com o galho seco, ele sabe disso. Só que aquela figueira aparentava ter algo que não tinha. As folhas, nesse contexto, só serviam para esconder o que ela não tinha. E nesse contexto eu quero falar para você, é problema não ter fruto? Não, não é problema nenhum não ter fruto. Que bom que daríamos frutos todos os dias. A Bíblia nos compara com árvore, no Salmo de número 1, que é o pilar de todos os salmos. Ele fala que nós seríamos como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Deus sabe a estação própria. Mas aquela figueira apresentava uma estação, só que ela escondia algo que ela não tinha. Então hoje, muitas vezes eu e você queremos viver de aparência. Quantas pessoas você conhece que vivem de aparência, aparentam ser alguma coisa, chamam a atenção de Jesus e quando Jesus vem, quando Jesus se aproxima, ele se decepciona com aquilo que ele vê, porque ele só vê uma estrutura, ele não vê o interior na verdade, ele não vê aquilo que você realmente deveria ser. Com tudo isso, querido, deixa eu falar algo para você aqui. Não precisa você ficar, olha, eu tenho que apresentar frutos, eu tenho que... Não viva apenas de resultado. Jesus sabe a estação que você está vivendo, ele sabe quando você está chorando, ele sabe quando você está sofrendo, ele sabe a estação certa que você está vivendo. Assim como Jesus e os salmos nos comparam como árvore, nós também temos que entender esse ciclo. Se as nossas raízes estiverem ligadas ao ribeiro, vai ter uma estação própria para tudo. A estação de dar fruto, uma estação de estar sem folhas nenhuma, uma estação de estar com os galhos secos, mas apresenta-se diante de Jesus exatamente da forma que você é. Você não precisa viver uma vida maquiada, querido. Se você está sofrendo, mostra para ele teu coração. Se você está chorando, mostra para ele teu coração. Ele quer te ver de verdade. Quantas árvores Jesus passou que não chamaram a atenção dele? Essa figueira chama a atenção de Jesus de uma forma ruim, porque ela aparenta ser algo, mas no fundo ela escondia o que não tinha. Que você não viva assim. Que você se apresente diante de Jesus exatamente como você é. Se você está chorando, chore diante dele. Se você está sofrendo, sofra mais aos pés dele. Nós não precisamos esconder. Não, eu estou bem, a todo custo, estou bem, estou bem. Mas na verdade você está só querendo esconder o que você carrega dentro de você. As folhas ali estavam apenas aparentando algo que escondia, que não tinha. Então que você possa se mostrar verdadeiramente para Jesus. Sabe por que Jesus morre naquela cruz? Exatamente pregado com as suas mãos, pregado os seus pés, porque Jesus não conseguia esconder a sua nudez. Ele se apresentava inteiramente como ele era. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa palavra rápida aqui. E que eu espero que Deus possa estar te alcançando com essas palavras simples que Ele tem colocado ao meu coração. Não seja como essa figueira que aparentava ser alguém e no fundo não tinha nada a oferecer. Seja alguém verdadeiro diante de Jesus. Se você está sofrendo, conte para Ele, fala para Ele, mas se apresenta verdadeiramente como você é, em nome de Jesus. Se você tem gostado desse tipo de mensagem, compartilha com seus amigos, né? Passa para alguém. E comenta aqui embaixo se Deus tem falado com você. Amém, querido?
Deus abençoe, forte abraço e até mais.